Olá, boa noite. Estamos recebendo aí o pessoal que está entrando. Vocês estão me ouvindo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Podem escrever aí, por favor. Já pediu para participar, ela é rápida e concisa. Ai, ótimo, obrigada, viu, Isis? Cíntia também. Olá, Olá, tudo bem? tudo Boa bem? noite. Cíntia está entrando aí, deixa eu chamá-la aqui para participar. Diz que hoje eu estava olhando que a Cíntia estava falando. Oi, Cíntia. Oi, boa noite. Oiê, boa noite. Diz que você estava falando hoje no Instagram que você tá debutando hoje em live. Eu tô, é minha primeira live. Eu nunca tive Que, coragem ainda de participar de uma. que maravilha. Uhum. Bom, boa Ah, noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Nós estamos tendo aí vários participantes que estão começando a live. Hoje nós estamos aqui com mais. Nós estamos quase criando uma série do Elas e o Agro, né? Mais uma série, Elas e o Agro, com a participação da Dejane, da Cíntia. Aí, Madalena, que oi, legal. Madalena. A Heloísa. E hoje a gente. É praticamente toda live que a gente está fazendo do Elas e o Agro é quase uma comemoração, uma celebração de algo que está acontecendo com as mulheres, né? E hoje A a gente Heloísa vai. falando aí que é fã. Beijo, Elo. A Aí. Heloísa sabe um pouco da minha história também, Lucas. É É, isso aí. e hoje a gente vai estar falando exatamente da história de vocês duas, né? Nós temos aí 12 mulheres que participaram desse livro, Elas e o Agro. Para quem está participando aí que de repente não tem conhecimento, não vou ficar dando muito spoilerzinhos, mas a gente vai estar falando hoje aí, ó, a Dejane já está mostrando o livro aí. Hoje a gente vai estar falando um pouquinho da história aí da Cíntia e da Dejane nessa participação. E eu gostaria aí de me apresentar para todos que estão aí, os convidados da Cíntia, convidados da Humanos Editora, agradecer imensamente, eu acho assim, a gente começa falando sobre o livro, começa falando sobre Elas e o Agro, e a primeira coisa que a gente tem que fazer muito é agradecer a Editora Humanos, que a organização que ela faz, a dedicação, ela fez com muito cuidado, e eu imagino que ela faça isso com todas as obras literárias que ela organiza, né? E aí, falar um pouquinho aqui da história, vou entrar com a Dejane e com a Cíntia, falando, ó, minha sobrinha, ela passa atrás do celular e aparece aqui no espelho aqui atrás, ó. E então, daqui a pouco é a gata que aparece aqui e passa com o rabo em cima. E a gente isso aqui, esse livro nós começamos idealizamos lá em 2020, falamos com a editora Humanos e trouxemos uma obra, uma contribuição, né? Porque, na verdade, assim, no início, o que que eu esperei no início, que depois a gente já teve uma contribuição de todas as mulheres, que a gente pudesse, eu tinha o sonho de escrever a minha história e eu queria compartilhar tanto a minha história com outras histórias que pudessem contribuir comigo também. E aí foi acontecendo, a Dejane vai contar aí a respeito desse convite também. E aí aconteceu a pandemia, nós tivemos que praticamente postergar muito das ações em relação ao livro, e ele foi acontecer no momento exato, agora no início de 2022, o Elas e o Agro, o lançamento do livro que nós fizemos dia 22 de janeiro, ele abriu a temporada cultural do Shopping Goiabeiras, em Cuiabá. Nós temos aí Ai, que legal, não entre. sabia disso. Olha só, e você estava lá. Que E legal. foi muito legal, porque o shopping fez toda essa divulgação, né? E nós abrimos a temporada cultural de 2022.
E aí lá atrás eu fui convidando mulheres e elas se convidando, e na verdade as pessoas falam assim, de que forma que escolheu, Vanice, essas mulheres para participar? Eu não escolhi, elas se escolheram. Porque tem muitas delas, gente, eu vou parando aqui, porque eu vou acenando pro pessoal, olha, manda aí no aviãozinho, tem um aviãozinho do ladinho, parece uma ponta de envelope, manda para seus amigos, para as mulheres conhecerem a história da Dejane e da Cíntia. E aí, lá atrás, eu convidei muitas mulheres para estar conosco, e muitas achavam que a sua história não era interessante. Algumas desistiram no meio do caminho, até pela situação que a gente teve da pandemia, mas eu quero novamente buscar essas mulheres, que elas possam estar contando as suas histórias, porque aí a Dejane e a Cíntia vai estar contando aí o que foi essa experiência para elas. E, na verdade, assim, não são só mulheres produtoras, não são só executivas, não são só consultoras, não são só jornalistas, a gente tem uma diversidade. Nós temos duas irmãs que contam as histórias dentro do livro, cada uma na sua ótica. Nós temos mãe e filha contando as dificuldades, as oportunidades, as superações no agro. Nós temos a Marlene lá do Paraná, que é considerada a rainha do jazz nacional, né? Que trabalha com a pecuária, ama as vaquinhas dela. Nós temos a Margarete lá de Minas Gerais, e nós temos várias mulheres aqui do estado do Mato Grosso. Então, assim, o mais importante para nós era que cada uma trouxesse a sua história, cada uma trouxesse aquele seu diamante que tinha que ser lapidado através de materializar a sua história. Então, é isso que nós conseguimos e nós garantimos fazer com as mulheres do agro. E eu imagino que muitos de vocês que estão aqui na live, tem muitas mulheres que falam assim, nossa, elas e o agro, essa mulher tinha que contar a história delas. Então, vocês podem ir colocando aqui nos comentários para nós, tá? Por quê? Porque nós estamos sendo pressionados e fortemente para a gente ter uma segunda edição, trazer mais e mais mulheres. Isso, nós não estamos trazendo só mulheres que têm a visibilidade ou que hoje estão à frente dos seus negócios. Às vezes, essas mulheres que estão nos bastidores, elas têm muito a contribuir, a mostrar a sua história e a grandeza delas estarem participando do negócio ou da família, ou de repente um negócio próprio delas mesmas, né? Mas eu também não quero ficar falando muito, porque hoje nós vamos estar ouvindo muito da Dejane, da Cíntia, a Cíntia aí que está em Pontes Lacerda. Olha, você está em Cuiabá, Dejane? Sim. Eu estou aqui em João Pessoa, vim trabalhar aqui. Cíntia está em Pontes Lacerda e Dejane em Cuiabá. Olha a oportunidade que essa internet faz para a gente poder estar unindo as mulheres do agro, né? Então, eu queria, assim, começar falando com vocês, que vocês possam começar a contar. E se eu for falar, assim, da história, um pouquinho da história de cada um, eu quero que vocês mesmos contem, porque são vários momentos que a gente se emociona, são vários momentos que a gente vibra junto, né? De toda essa oportunidade que a gente pode estar fazendo, de dar visibilidade da mulher do agro, da gente poder contribuir e inspirar outras mulheres também, né? Então, boa noite, meninas, Dejane, Cíntia, faça suas introduções aí na nossa live de hoje. Boa noite, Cíntia. Olha, eu fico muito feliz de estar aqui falando um pouco mais, Vanice, sobre esse livro e trazendo agora um olhar diferente. No lançamento, os meus pais não moram aqui, meus pais moram em Ipiranga do Norte, no interior do estado, e minha mãe não tinha ainda contato com o livro, ela não pôde estar no lançamento por questão de saúde, e recentemente nós nos encontramos e ela leu o livro. E eu deixei ela quietinha lendo o livro e no final ela olhou para mim e, como você disse, a gente acha que a nossa história não tem valor ou não impressiona. E ela refletiu e falou assim, foi tudo isso. Mas eu nunca tinha entendido ou visto
dessa forma, com essas palavras. Ela vivenciou tudo aquilo. Porque no meu trecho, no meu capítulo do livro, eu falo ainda que o agro sempre fez parte da minha vida desde a infância, então tem muito a história dela, do meu pai, da saída do Rio Grande do Sul até a chegada em Mato Grosso, de todo esse trabalho. E ela reviveu todos aqueles momentos e ela falou, eu não sabia que a nossa história poderia estar num livro. Não sabia que ela poderia ser contada dessa forma. Né? Ela se emocionou e realmente é aquela questão de muitas pessoas não entenderem, não saberem como falar as suas histórias, honrar a própria história, né? Como a Cláudia Luz, a comunicadora, sempre fala muito bem da importância da gente valorizar e honrar a nossa história, né? E é isso, eu fico muito feliz em poder contribuir e, quem sabe, incentivar outras mulheres a também contar histórias aí. Boa noite, que prazer estar aqui com vocês hoje. Eu não consegui chegar em casa, chegar na minha cidade, eu estava trabalhando aqui, eu viajo bastante pelas cidades aqui no Mato Grosso e falei para a Vanessa, eu vou ter que parar em uma delas e a que tiver melhor internet para poder participar da live hoje com vocês. E é um prazer estar tanto no livro e estar nessa noite aqui na live. Eu acho que é muito, quando a Vanessa estava fazendo a introdução e também agora com a Dejane falando, eu acho que é um sentimento comum, eu achei que só eu estava com essa sensação, né? De que, poxa, o que a minha história está fazendo nesse livro, né? Eu acho que todo mundo teve essa sensação de não ser capaz de contar a própria história, de colocar a história no papel, e também a sensação assim, será que eu fiz algo digno de estar num livro? Ou será que tudo que eu conto é o suficiente, né? Será que as pessoas vão se inspirar na minha história? E essa era a minha maior preocupação, assim, quando a Vanice fez o convite. E eu sofri muito para escrever o meu capítulo, porque eu não achei que fosse capaz. E quando eu coloquei no papel ainda, até mesmo na noite do lançamento do livro, eu ainda não estava acreditando, né, que ia acontecer, que de fato era verdade e que eu tinha escrito e participado de um livro, enfim, com tantas mulheres tão queridas e com histórias tão importantes. E eu acho que a noite, enfim, do lançamento foi muito mágica. Agora, ouvindo a Vanessa falar, parece que foi mais mágico que eu imaginei ainda mais, né? De ser uma reabertura aí da noite cultural no shopping e da gente estar tendo esse respiro de poder voltar aos eventos, né, presenciais, com todos os cuidados, mas de fato voltar a viver. E assim, eu me sinto muito honrada cada vez que alguém posta contando que leu a história, quando os meus amigos às vezes me mandam, li a sua história aqui, parece que eu ouvi a sua voz falando, contando os trechos, dando risada em alguns pedaços, né? Porque a história nem sempre ela é só uma história triste, né? Às vezes a história ela é engraçada, ela tem momentos de perrengue, tem momentos de felicidade. E eu acho que tanto as pessoas que acompanharam parte dessa história, quanto as pessoas que não nos conhecem, que leem o livro, elas falam, caramba, me inspirei nessa parte, eu adorei a história, ou descobri fulana pelo livro e tá sendo sensacional, assim. A divulgação tá sendo sensacional, a participação e ver as pessoas conhecendo um pouco das nossas histórias e se inspirando nelas. Eu ainda não acredito, sabe? Toda vez que eu pego o livro, eu ainda fico assim... Não, alguém pede um autógrafo, eu falo assim, eu não sei nem o que escrever. Não, e é engraçado que eu ando com ele, eu falo, nossa, meu filho, né? É bem isso. Esses dias o pessoal muita gente comprou o livro, né, no site da editora. E acho que a gente só tem a agradecer a Editora Humanos aí por todo o cuidado e o carinho com a gente, e divulgação do livro. E as pessoas às vezes compram e mandam assim, mas eu queria um autógrafo, eu queria autografado. Se você passar aqui na minha cidade, você me dá um autógrafo. E eu fico pensando, mas por quê? Sabe, o brasileiro tem síndrome de patinho feio, né? Então, a todo momento, a gente sempre acha que tudo que a gente faz, eu falo assim, esse livro, quando eu comecei tudo, nossa, eu animei. Depois eu pensei, gente,
vou fazer isso, não, mas eu tenho que ter respeito com quem está nessa luta comigo, nessa onda, né? Aí depois eu pensei, gente, eu não tinha noção. A Cíntia falando aí é um depoimento que realmente assim, arrepia, porque Cíntia é de Araputanga, é da cidade que mora minha mãe, minha família. Então, assim, aí eu pensava, não, é só mais um livro. E eu não imaginava o quanto eu ia. Eu acho que a Nara está aí. Eu quero inclusive agradecer o Flávio Matos, ele super, super é assim, incentivador das mulheres, elas e o agro. Assim, ele incentiva através da conta dele também. Obrigada, Flávio, por essa participação aí. E a Nara, que está aí, que é uma das coautoras também, né, Nara? Assim, eu tenho que agradecer muito, porque às vezes eu achava que, nossa, não, é só um livro. E de repente, a Cíntia contando, a outra vem e conta. E aí, entre as nossas entrevistas, você chega e pessoas renomadas, jornalistas renomados que, olha, parece que a gente descobriu a roda. Eu falo, gente, eu não acredito que um projeto desse, assim, que para mim era mais um projeto, ou eu achando que minha ação era muito pequena, realmente faz tanta diferença na vida das pessoas, né? Eu acho que a gente vibra junto agora, né? Com cada oportunidade que a gente tem do livro chegar em mais pessoas. Eu fiquei surpresa de ver uma ação que estão fazendo com o livro, né? Na Farm Show. Acho que todo mundo ficou assim, gente, mas quem colocou o nosso livro lá, né? A gente tava assim, mas ué, como que foi parar lá? Quem que ficou Não, e foi muito sabendo do engraçado, livro? porque eu tô para perguntar aqui na live para Dejane, porque a Cíntia É, postou no Instagram que a Farm Show, a Agroamazônia estava no stand. Gente, aproveita até amanhã. a Agroamazônia, Está doando o livro Elas e o Agro no como um stand da presente para as Agroamazônia. mulheres. Já estou fazendo a propaganda da Agroamazônia aqui, que eu adorei isso. Aí a Cíntia falou, olha, Também. eu acho que foi a editora. Aí eu fui falar com humanos, não, gente, não foi aqui. Mas eles compraram uma grande quantidade na Janina, na livraria. Aí eu fui falar com a Cíntia, eu falei com a Nara, eu falei, gente, quem que foi? A Nara foi, já conversou com alguém? Não foi. Eu não sei, vou perguntar para a Dejane agora aqui, ao vivo e a cores, se foi Dejane que fez esse Não, contato. Ou não, seja, não eles estão foi. indo Não e tive essa comprando bela livro, gente, ideia. fantástico. Inclusive, linda ideia assim, uma empresa tão valorosa, tão importante como a Agroamazônia, é um reconhecimento tão importante para nós, né? Que eles Exato. então reconheceram a importância desse livro, o valor dessas histórias, e eles estão, né, presenteando os clientes que visitam o stand deles na Farm Show. Então eu já deixo aqui, amanhã estarei lá a passeio, né, com a família, e vou visitar o stand da Agroamazônia e agradecer pessoalmente o pessoal por estar então divulgando o nosso livro e dando valor, dando importância ao nosso livro. É muito Que hora, legal. Dejane, já fala a hora que você vai estar lá, porque você já vai dar o autógrafo. Oh. Aí, Olha, eu já já nem tinha combina com ele o pensado nisso, a horário. gente já Essa não vida de acha que celebridade, você não está deve. acostumada, né? Não, gente, eu sou jornalista. As pessoas acham assim, Dejane, você está acostumada porque você trabalhou tanto tempo em TV, mas não é essa vida de artista, né? A gente tem o dever de comunicar, de informar, Ai, para mim é gente, diferente. Mas olha, eu Não. vou estar lá no período da tarde, isso eu tenho certeza. Aí E é todo à o resto tarde. depende do trânsito. Mas vou estar Olha, lá à tarde. pelo que eu tava vendo, Dejane, é à tarde que eles estão fazendo. Eu vi porque uma amiga que trabalha na Agroamazônia compartilhou e eu achei fantástico que eles estavam doando, presenteando, né, as mulheres que forem ao stand deles na Farm Show com o nosso livro em homenagem ao Dia das Mulheres. Eu falei assim, achei Lindo. sensacional, não foi combinado. E se eles Não, tivessem convidado, eu acho que a gente iria lá para dar autógrafo ainda sem custo nenhum. sem custo nenhum. Nossa, eu fiquei diz que tão ó, feliz se avisasse, nós com íamos pegar a isso. nossa Kombi, colocar as coautoras e tudo para a primavera. A gente Vou ia lá, super amanhã eu primavera. agradeço. Amanhã eu agradeço eles Por nós. pessoalmente. Foi É, muito legal. Dejane, você tava falando que a sua vida não é de glamour, e o dia que a gente foi ter o lançamento, eu super aproveitei do glamour da Dejane, sabe? Porque eu tava me sentindo assim, gente, eu acho que ninguém vai me conhecer. E a gente tava no mesmo salão se arrumando,
E a maquiadora falou assim: ah, vocês estão no mesmo livro, no lançamento. A gente sempre maquia o pessoal da TV aqui. E não sei quem comentando. Eu quero foto de vocês duas. E eu, claro, claro que eu tiro foto. Eu, famosa que sou, lógico que eu tiro fotos. Junto com a Dejane, um prazer. Imagina, Cíntia, olha, é aquela questão mesmo, sabe? Eu também não achava que a minha história valeria algumas páginas de um livro. E vale até incentivar. Eu já falei com a Vanice também em algumas entrevistas. Se pensar que outras comunicadoras, alunas, né, o pessoal da academia que está saindo, que queira investir no jornalismo agro, se uma pessoa já pensar em fazer a carreira de comunicação no agro, eu já vou ficar muito feliz, porque a gente precisa de bons profissionais. Então, assim, é muito mais incentivar as pessoas que elas entendam esse setor, que elas busquem essa compreensão e estejam também, trabalhem. Há muitas oportunidades também no agro, e isso pode até favorecer outras famílias, né? Então, que venham, isso é muito legal. Ah, muito legal. O Luz Neto, né? Tá te falando, Cíntia maravilhosa. Essa pessoa deve trabalhar com Sim, Cíntia, deve valorizar demais seu trabalho. Luz, E olha, eu vou te Luz fez falar, a faculdade Humanos comigo. Editora, só abrindo aqui um pouquinho, eles são tão danadinhos comigo que eles estão dizendo aqui, Vanice, elas não se apresentaram, elas têm que falar por que que veio, por que que estão no livro. E assim, aí a gente empolga, né? Imagina, uma mulher já fala, imagina três aqui falando, que coisa boa. O quanto Tá que a gente bom, pode trazer de contribuição nisso. E aí, assim, eu quero que Sim. vocês falem um pouquinho de vocês, tá bom. desse trabalho que vocês fizeram hoje, qual que é hoje a Dejane já faz propaganda da Crop Comunicação, Dejane. A Cíntia já fala, eu não sei o que que é esse amor que a Cíntia tem pelo Sicredi, Jesus. Essa entrega que a Cíntia faz aos clientes do Sicredi, né? Mas Os aí vocês associados. falam um pouquinho de vocês e aí a gente vai entrando nas histórias do livro aí. Obrigada, viu, pessoal da Humanos, o Jair aí que também está nos parabenizando, nosso irmão. Obrigada, Jair, a toda a equipe da Humanos que sempre nos atendem muito bem, né? Mas então, eu sou Dejane Arnold, sou jornalista com formação há 16 anos e sempre atuei no telejornalismo, né? Eu trabalhei durante quase 16 anos na TV Centro-América, que é afiliada à Globo em Mato Grosso, e durante boa parte desse tempo no agro, no programa MT Rural, e saí de lá quando eu já estava como editora-chefe do programa, responsável, então, por todas as reportagens e pela editoria, né, de todos os jornais. Quando se falava de agro, tinha o meu dedo, e também pelas reportagens de Mato Grosso que eram enviadas para o Globo Rural. Agora, em abril, eu completo um ano com a minha empresa. Então, eu deixei a TV Centro-América depois de todo esse tempo de casa, de família mesmo, e montei a minha empresa, que é a Crop Comunicação, é uma empresa de assessoria de imprensa, produção de conteúdos, de estratégias para o agro. Então, eu continuo no agro, produzindo comunicação, tenho também um programa de rádio, de terça a sexta, nas emissoras da Rádio Conte em Mato Grosso. A gente alcança aí 80 municípios em Mato Grosso e a gente fala de agro. Então, eu vim do agro, me formei no agro, respiro agro e trabalho com agro o dia inteiro. É isso. Cíntia. Eu sou zootecnista de formação. Você comentou que a Luz está na live, ela estudou comigo. Então, eu fiz faculdade na UFMT de zootecnia. Sou filha de produtores rurais, meu pai sempre trabalhou no campo, a minha mãe a vida inteira teve uma ligação, nasceu em propriedade rural, foi professora por muitos anos e sempre cresci, enfim, nesse meio. Os meus irmãos também trabalham com agro. Sempre vi aí um mar de oportunidades, né? E fiz zootecnia, de zootecnia trabalhei em duas fazendas aqui no estado,
fui para o Sicredi, onde estou atualmente como assessora de agronegócios, onde eu sou completamente apaixonada pelo que eu faço. E aí eu rodo alguns estados, né? Então, na cooperativa que eu trabalho, eu atendo o estado, 15 cidades, no estado do Mato Grosso, o estado do Acre e uma parte, metade do estado do Amazonas. Então, eu tenho, acho que, a oportunidade de colocar tudo que eu aprendi na faculdade, que eu aprendi um pouco na vida e fazer a diferença na vida das pessoas. Isso que eu acho que é o diferencial e por isso que eu sou tão apaixonada pelo que eu faço, assim. Que vai além, muito além da empresa, porque eu sinto que de fato eu consigo mudar a vida das pessoas. Então hoje mesmo eu fui num assentamento, numa comunidade para ouvir os produtores rurais, ouvir as necessidades dele, e eu falo assim, cara, como é enriquecedor você sentir que aquela pessoa confia em você e acredita que de fato você vai conseguir fazer alguma coisa para transformar a vida dela, né? E te deposita todo esse peso, assim. E é muito gostoso, é cansativo, mas é muito gostoso, é muito prazeroso. E eu tenho o prazer de fazer isso aí há 7 anos, desde que eu estou trabalhando nessa empresa. E espero que por muito, muito, muito mais tempo eu consiga fazer a diferença na vida das pessoas aí também. Principalmente no agro. O que eu acho bem interessante, assim, quando a gente fala agro, né, é a vida rural, né? A contribuição, ela é muito sensível, porque é alimento. É tudo que envolve a primeira necessidade do ser humano, né? E aí a gente fala assim, quando a gente vai contar a história, às vezes em outras atividades econômicas, parece que a família está aqui, a profissão está aqui, a satisfação pessoal, profissional está aqui, a felicidade. Então parece que às vezes você meio que fala de uma forma separada, né? Às vezes quando você fala assim de pessoas, produtores rurais, pessoal que vive na zona rural, o agronegócio, a pecuária, até às vezes a indústria de insumos, né? Que atende o agro, os equipamentos, os eletrônicos, o que a gente percebe é que isso tudo se junta, se mescla numa vida só, né? Porque é praticamente assim, uma coisa depende da outra, não tem como você pensar que a sua família mora na zona rural e você trabalha com agro, então automaticamente você está contribuindo com aquela pessoa. É a mesma coisa às vezes que quando você faz uma doação, um serviço voluntário, você fala, nossa, eu estou ajudando, mas eu também estou me ajudando, eu estou sentindo essa satisfação. E no agronegócio, na atividade rural, praticamente parece que é isso, né? Parece que a gente tem essa sensação de que tudo está muito conectado, né? E eu percebo, assim, pelas histórias, eu já li, tem algumas que eu já li 2, 3 vezes, tem essas histórias ali que me conecta muito com tudo que eu aprendi, a questão dos valores que a gente percebe de cada coautora que a gente tem aí no livro, né? Assim, eu recebi muitos áudios, mensagens do pessoal que leu e aí falava, Nice, minha mãe é igual a sua mãe. É aquele momento que você tem, eu não vou ficar falando exatamente os momentos, senão as pessoas vão comprar o livro, né? A intenção é que essas pessoas possam comprar, presentear seus familiares, né? Lembrar das pessoas aí que gostam de ler, que possam enaltecer a leitura também através desse livro. Então, assim, praticamente parece que a gente conecta as pessoas com a nossa história, né? Sim. Exatamente. Eu acho assim, você foi falando e eu fui lembrando de muitas coisas, assim como a Cíntia, né, eu venho de família de trabalhadores rurais e meu pai sempre desenvolveu uma atividade que depois isso me ajudou muito, que ele sempre trabalhou com apicultura. Também como uma fonte de renda, porque ele vendia o mel, né? Mas também por gostar muito, né, de ver aquela produção, aquele trabalho, ele captava os enxames, ele tinha todo o trabalho de montar a cera, ele pegava essa cera quando ele ia viajar para o sul e trazia para cá, montava os caixilhos, tudo. E depois isso me ajudou, fazendo matérias de apicultura, eu já sabia tudo, enfim. Mas justamente quando ele ia vender esse produto,
mesmo para amigos, de porta em porta, as pessoas esperavam, porque era um produto bom, de qualidade boa, e elas precisavam daquele produto para uma receita, para a família, para um xarope, e a satisfação dele em entregar um produto de qualidade e ser reconhecido por isso é muito valoroso. E a gente vê ao longo das reportagens, eu sempre percebi isso, o orgulho que o produtor rural, independentemente do tamanho da propriedade dele, tem. Né? O orgulho de produzir, o orgulho de viver daquele trabalho. E eu sempre falo que o produtor rural é um homem de grande fé. Porque se a gente parar para pensar que na agricultura e na pecuária a gente depende totalmente do tempo, né? Então, um ano é mais seco, um ano é mais chuvoso, e aí não tem pasto para aquela vaca, e aí a soja não desenvolveu, e você então investiu tudo que você tinha, às vezes até investiu num financiamento, fez algo maior, tem uma dívida a pagar e você precisa tirar o seu lucro daquilo. Então, o produtor rural trabalha, a família muitas vezes trabalha junto, esperando esse lucro que venha do solo, né? Nem sempre é o que se espera, mas no próximo ano ele continua lá, colhendo, plantando e trabalhando a terra, que é o que ele sabe fazer bem, né? É bonito de ver quando você vê. E triste quando a gente não vê esse reconhecimento vindo de outras pessoas, né? Ai, olha a Nara colocando aí. Pensa, Nara, o quanto que essa mulher não trabalha. E de joelhos sempre, né, Nara? A Nara é assim. Foi tudo lindo, maravilhoso o lançamento do livro. Começamos a fazer entrevista, da entrevista para site, para TV, beleza. Eu mandei mensagem, Nara, eu queria ir te visitar na sua fazenda. Que eu vi ela colocou no Instagram, ela tomando chimarrão. Eu falei, vou aí tomar um chimarrão. Ela falou, amiga, só depois da colheita. Eu falei, para você ver o compromisso, né, que a gente tem da produtora, né? Não para, realmente não para. E aí é aquela questão, você trabalha de acordo com o tempo, né? De acordo com o período de sol, então você põe máquina no campo. Então ela nunca sabe o horário que ela poderia lá receber você. Eu acho que isso independente do tamanho também da propriedade, né? Porque Exato. quando a Vanice falou e quando você traz também, Dejane, falando do produtor, assim, não é só que ele tem muita fé, porque ele também produz no lugar que é a casa, que é onde ele mora, onde está toda a família dele ali, tudo às vezes que ele tem, né? É todo sustento. A gente estava até comentando isso hoje no carro, a gente andando, e a gente fazendo umas contas, e o cara falou assim, mas gente, como que a pessoa ainda planta? Como que ele ainda está plantando? Como que ele ainda está fazendo isso? Por que ele continua na atividade? Como que esse produtor ainda tira leite? Porque, tipo, olha o custo disso. E ele acredita muito naquela atividade, mas é quase que é tudo para ele aquilo ali, né? Porque é a propriedade, é a empresa dele a céu aberto, é a fonte de renda, é a fonte de alimento da família, é um orgulho que ele tem, porque ele tem muito orgulho daqueles animais, daquela propriedade, daquela soja. E ele cria os filhos ali, né? Ensina o valor do trabalho, ensina o valor de tudo. E eu fico muito triste também quando eu vejo matérias nesse sentido, que às vezes não são tão legais com o produtor, né? Que não valorizam tudo isso, quando a gente escuta isso no discurso das pessoas, né? Em que acham, não, o produtor tá só destruindo tudo, desmatando tudo, fazendo as coisas de forma ilegal. Até a gente discutia muito isso hoje, porque às vezes o produtor ele não sabe os caminhos, né? Como conseguir fazer aquilo ter mais valor perante a sociedade. E eu acho que é um pouco do meu trabalho, um pouco do trabalho da Dejane, é fazer o produtor ele ter esse reconhecimento, né? Ele ter esse valor. São carreiras que às vezes não estão diretamente ali na lida do campo, mas que de uma certa forma vão trazer o valor para essa propriedade. Seja a gente investindo nela para que ela agregue mais valor à produção, para que ele consiga ganhar mais escala, para que ele consiga ser mais produtivo. E um pouco do que a Dejane faz, né? Que aí eu não vou conseguir contemplar tudo, mas de
divulgar isso melhor, né, fora da propriedade, ou trazer os olhares para, de fato, o que ele está fazendo ali, como ele pode apresentar de uma forma melhor esse produto dele e ele ser mais valorizado, né, na cidade, enfim, pelas pessoas. Então, acho que tudo se conecta aí com as nossas histórias, né? São carreiras pouco usuais dentro do agro, mas que elas têm um vínculo de trazer esse valor, de trazer esses olhos para o campo, né, Dejane? No meu caso, eu digo que é dar voz. A minha missão é dar voz. E você sabe que a Cíntia tocou num ponto aí que a gente... não há necessidade da gente enaltecer o tempo todo isso, mas são coisas que as pessoas falam muito. Então, um lado praticamente assim negativo e prejudicial para o produtor rural, alguma coisa, nós estamos falando sobre um livro, Elas e o Agro. Então, as pessoas falam muito que a atividade do agro ainda é um mundo muito masculino. E a outra é a defesa do agronegócio, porque às vezes o agronegócio que desmata, o agronegócio que utiliza muito, entre aspas, veneno, né? Eles falam veneno. Então, assim, essas coisas aí as pessoas falam, mas de manhã elas acordam e tem uma caixinha de leite em cima da mesa para tomar o seu leite, para tomar o seu café, para comer o seu pão. E não fazem assim, não fazem uma regressão para virar e falar, deixa eu ir lá ver quem que produz, quem que acorda 3 horas da manhã e faz esse processo e trabalha nisso. E assim, faça chuva, faça sol. Ele lá da ponta está pensando que lá aquela pessoa, de repente, na zona urbana, que está trabalhando, que está acordando, que tem que correr para casa, para o trabalho, que tem que alimentar os filhos dele, ele está pensando naquele lá. Então, olha a cadeia toda de responsabilidade e de compromisso que o produtor rural tem, né? Eu fico até arrepiada de falar. Seja um leite de vaca ou seja um leite de soja que ele tem na mesa, né? Porque de castanha, o leite de castanha, de coco, de soja, né? Seja qual for o leite que a pessoa tem na mesa e que ela vai tomar de manhã, tem as mãos de um homem e de uma mulher do campo. E aí, em qualquer tamanho de propriedade, né? E aí a gente pode tecer defesa, né? Da mulher que acordou cedo para ordenhar essas vacas, da mulher que estava apoiando o marido para tocar atividade, da mulher que subiu num trator, da mulher que está cozinhando para todos os peões estarem na linha de frente, vacinando o gado. Então, no escritório, isso aí. No escritório, fazendo toda a máquina rodar, né? Então, acho que tem muito valor de todo mundo que está envolvido na cadeia, que às vezes a gente esquece dessas outras pessoas também, né? Desses homens, dessas mulheres, e às vezes quando criticam o agro, que me dói muito, é que parece que eles falam de um nicho específico e esquecem que qualquer coisa que você for comer, qualquer coisa, não tem um produto que você vai falar que não é do agro, né? Porque o agro, ele é tudo. É uma questão que a gente tem que analisar realmente na cadeia, né? O agro não vive sem a cidade não vive sem o agro, né? Todos são importantes e todos têm o seu valor, e isso precisa ser reconhecido. Eu acho que falta um pouco as pessoas olharem com um pouco mais de carinho para essa profissão. E essa é uma grande responsabilidade do seu setor, né, Dejane? Que é a comunicação, é saber comunicar tudo isso, dar valor, né? As ações, exatamente, né? E eu sempre pensei nisso quando eu visitava muitas propriedades rurais como repórter, de mostrar a vida e a lida e os processos envolvidos num cultivo, né? Porque não é simplesmente colocar a semente e esperar aí 90, 120 dias e colher. Tem muita coisa envolvida e muita coisa planejada antes, que inclusive envolve o que a Cíntia faz, que é a questão de recursos. Então, quando uma safra termina, o produtor já está pensando em outra, e já está planejando, e já está comprando insumos, e a roda não para de girar, e não pode parar, e tem que ser assim, ano a ano, né? Então, tem todo um trabalho envolvido, e aí há toda uma pesquisa que foi feita, muitas mulheres que trabalham nessa área de pesquisa, há um antes
um durante e um depois da porteira, né, que precisa ser analisado. E aí existem as indústrias, as agroindústrias, os comércios, tudo isso que move até chegar ao consumidor. Então, é uma cadeia de valor que precisa ser realmente valorizada, que as pessoas precisam ter orgulho disso, né? O Exato. Brasil é gigante no agro, as pessoas precisam se orgulhar desse Brasil que produz também, porque, né, se a gente for parar para analisar tudo que o Brasil faz e, ao mesmo tempo, tudo que ele tem de preservados, aí mais de 60% da sua área é mantida em pé, preservada a área ambiental, e com essa pujança que a gente tem na agropecuária, preservando tudo que preserva, nenhum outro país tem no mundo, né? É. Olha, a Franciele aí tá falando lindas, maravilhosas inspirações. E é, Franciele, não sei se você já É, te comprou o amo. livro, é, Já! já leu o livro, pega o autógrafo dessas mulheres aí. Entrou Marlene aí também. Marlene, já falei de você no início da live. Marlene, a nossa produtora aí. Eu já falei que você ama suas vaquinhas, né? Lá do Paraná, que é uma das coautoras, e assim, a contribuição dela foi fantástica no livro também. E aí eu queria perguntar um pouquinho, mudando um pouquinho, Dejane, tem uma parte aqui que você fala no livro, no seu capítulo, vou ler um pedacinho aqui para você me dizer sobre isso, da sua área profissional. Naquele domingo, meus pais, familiares distantes, o povo lá do sul e os amigos acordaram cedo para assistir o meu trabalho. Minha nona avó ligou emocionada, com mais de 80 anos, pôde ver a neta num programa nacional de TV pela primeira vez. É claro, eu também estava muito orgulhosa da minha conquista. Afinal, era aquele programa da infância que eu aprendi a gostar, que eu entendi, que eu respeitava muito. Fala um pouquinho dessa parte aí. É para chorar? É, você não avisou que tinha isso. É estranho porque eu escrevi, mas ouvindo você ler, me emocionei de novo. Foi quando eu entrei no Globo Rural. Pela primeira vez como repórter. Então, assim, o Globo Rural fez parte da minha infância, como de muitas pessoas, até da área urbana. Muita gente diz, domingo é dia de Globo Rural, isso há quase 40 anos, né? O programa tem aí. Então, acordar aos domingos e assistir ao Globo Rural ao lado da minha família, principalmente do meu pai, sempre foi rotina na minha casa. E eu jamais imaginaria que estaria naquele programa ou que seria responsável por coordenar as reportagens de Mato Grosso nesse programa. E isso fez toda a diferença quando eu, então, pude estar no Globo Rural com toda a família assistindo. Eu já não estava como espectadora, né? Eu estava na telinha assistindo ao Globo Rural. E foi um orgulho para toda a família aqui em Mato Grosso e também no Rio Grande do Sul. São produtores rurais, são ligados à terra, né, à agricultura. Então foi um orgulho muito grande. E depois ser reconhecida por isso, a família ligando também foi bem legal. Eu acho bem interessante assim que hoje nós estamos assim com duas profissionais que dão toda essa assessoria, esse suporte, né, para valorizar o homem do campo, para valorizar as ações, né? E aí da Cíntia, que eu peguei um pedacinho também da sua parte profissional. Aqui você coloca assim, essa também é a minha história. Nós temos uma pequena propriedade, mas não era aquela vida que meus pais queriam para mim. E eu realmente acreditava que a escolha da faculdade representava escolher a minha vida toda. Tudo, absolutamente tudo, dependeria do que eu iria cursar. Óbvio que não seria qualquer curso, deveria ser aqueles mais clássicos possíveis, algo como administração ou direito. Eu acho que todo mundo passa por essa fase assim na vida, né? Eu acho que todo jovem
que cresceu numa propriedade rural, o pai sempre fala: meu filho, estuda pra você sair do sítio, estuda pra você sair desse sol, estuda porque o pai não teve oportunidade de estudar, então meu filho vai estudar, vai pra escola. O pai quer muito que você estude por você não ter a mesma vida que ele, né? Então, na minha casa era assim, tipo, estuda, a mãe tá te dando a oportunidade de estudar, o pai tá te dando a oportunidade de estudar, minha mãe trabalhava de manhã, à tarde, à noite, meu pai, às vezes a gente ficava meses sem ver ele, porque ele tava na fazenda, tava no sítio, trabalhando para eu ter condições de estudar e para eu ter uma vida melhor, né? E aí, quando eu fui para escolher a faculdade e eu não queria fazer nenhum dos cursos tradicionais, para minha mãe foi um completo choque, porque ela falava assim: mas o que você quer fazer? Zootecnia, não é lugar de mulher. Não tem que fazer, lá só vai ter homem. O que você quer? Vai trabalhar onde depois? Não tem lugar para trabalhar nisso. Você vai entrar na sala, só vai ter homem. Depois você vai trabalhar onde? Numa fazenda? Só tem homem. O que você quer fazer aí? Você não vê seu pai, já vai voltar pro sítio, né? Então tinha muito isso na minha casa. Tipo, e não que eu queria ir contra a minha mãe e contra o meu pai, porque eu entendo que o que eles queriam para mim era uma vida melhor. Eu acho que eu escolhi, assim, sei lá, eu falo no livro, né? Foi aleatório, eu não sei até hoje por que eu escolhi cursar zootecnia. Mas quando eu li a descrição do curso, assim, eu falei: cara, eu conheço isso, né? Eu via meu pai fazendo isso, eu via meu irmão fazendo isso. Eu podia não estar com eles o tempo inteiro no curral, mas eu acompanhava, eu arreava um cavalo, eu ia junto, eu ajudava a vacinar. Então eu sabia um pouco do que era. E eu falava: não, vai ser tranquilo para mim, né? E foi muito diferente. A minha passagem pela faculdade foi muito diferente do que a minha mãe imaginava. Mas ela sempre falava assim: não, mas depois você arruma um concurso. Ah, eu vi um concurso aqui, não sei da onde, que dá para prestar zootecnia. Ah, não, mas você faz administração, qualquer coisa você faz online. E aí você presta concurso na prefeitura, não sei lá, em tal lugar. Porque ela não imaginava que eu pudesse ser feliz e que eu pudesse ser uma profissional bem-sucedida, indo para um lado do agro e principalmente numa atividade masculina, né? Porque ela imagina, assim, para minha mãe era um fim eu querer voltar. Mas por que você quer voltar para o sítio, né? Por que você quer voltar a trabalhar com o agro? A gente não queria isso para você e você tá indo lá, a gente, né, se esforça, paga para você morar, você vai... E essa sua história, assim, essa sua história dentro do livro é muito interessante, porque ali tem aquelas que estavam na zona rural, né? Saíram de lá para estudar, para conquistar a vida na zona urbana, na cidade, como lá em casa fala assim: vai para a vila, né? Vai para a vila. Eu tô indo para a vila. Vou para a vila. Isso todo dia. E aí, hoje a gente tem muito esse retorno, né? De profissionais, dos filhos, né? Como você está falando aí, como que sua mãe não entendia, né? Que você poderia voltar, né? Hoje, eu acho que eu faço quase que um resgate, assim, com as pessoas que eu tenho contato, de levar, talvez, credibilidade para os pais de: olha, dá certo. Eu acho que se a mulher quiser, porque eu acho que não tem que ser uma escolha forçada, mas se a mulher quiser, tem espaço para ela, né? Ela pode ter uma carreira muito bem sucedida na fazenda, ou não, né? Porque depois, quando eu saí também da fazenda, você também pode ter uma carreira bem sucedida não estando na fazenda e sendo formada em algo do agro. Eu acho que antigamente o tabu era assim, de que se você estava na zona rural, se você estava numa propriedade rural, na fazenda, era quase que você não podia estudar, você não tinha, entre aspas, quase o direito de estudar. Então, quando ia um filho estudar, era uma conquista do pai, era um sonho do pai levar o filho para estudar, porque ali não ia render nada, ali o pai já tinha ficado ali. E assim, quantos e quantos construíram patrimônios, né? Criaram a sua família, sabe? Construíram a sua família em cima desse patrimônio rural, né? Imagina para a avó da Dejane ver ela na TV, porque assim, não só ela estudou, mas
Eu acho que é quase surreal você imaginar o seu filho passando na TV. Meu pai esses dias viu um vídeo meu no YouTube, que é tipo, qualquer um põe um vídeo no YouTube. E meu pai chorou, ele se emocionou. Imagina a avó dela, vendo ela passar de fato num programa importante, né? Assim, é como os seus pais, os meus também sempre falaram que algo que eles deixariam para mim e para o meu irmão seria o estudo. Que minha mãe estudou até a quarta série e meu pai desenha o nome, não estudou muito. Não tinha opção entre ele e mais 8 irmãos, e ele sendo um dos mais velhos, então ele tinha que trabalhar desde muito cedo. Mas eu digo que a vivência dele, o conhecimento que ele tem na prática do agro, ele dá show em muitos agrônomos recém-formados, inclusive no meu irmão, que meu irmão é agrônomo. Nos primeiros anos que meu irmão vinha da faculdade com alguma coisa, na prática, a vivência do pai tinha mais resultado. Mas, assim, é bacana ver esse empenho mesmo. E meu pai, mesmo depois de 16 anos, até nos últimos anos de TV, ele continuava assistindo, acordando cedo, aos domingos, para assistir a filha. Quando eu saí, ele falou, não vou mais assistir. Eu falei, pai, assiste, tem coisa bacana, continua o programa, assiste. Não, mas eu acordava cedo para assistir você. Então, ele continuava assistindo, era sempre o meu telespectador fiel. Olha, isso é muito legal. Eu queria pedir para o Neliton, gente, nós estamos de assessor hoje, olha que incrível aqui hoje. Neliton, colocar o arroba das meninas aí, da Dejane, da Cíntia, e das outras coautoras também aqui na live. Escreve, por favor, aí o Instagram, que aí todos que estão participando aqui da live hoje possam conhecer um pouco dessa história. Eu tenho certeza, hoje eu estava até vendo, Cíntia, o quanto de... nesse mundo digital, a gente fala do storytelling, a Cíntia faz um storytelling fantástico no Instagram dela. É muito legal. Aí, Dejane, igual hoje de manhã eu coloquei, falei, cara, ontem não deu tempo de eu colocar todo o trabalho que eu fiz ontem, eu cheguei muito cansada, tive que viajar de madrugada, então eu falei assim, às vezes a gente não consegue, né? Então aí, Neliton já está colocando aí, para vocês conhecerem essas histórias, conhecer das outras coautoras também, já colocar para o pessoal aí que o nosso livro, essa semana estamos com um desconto da Semana do Consumidor, então entrar lá no site da Humanos sem H, humanoseditora.com.br para comprar o livro. Gente, assim, eu não tinha noção. Eu conto isso para todo mundo, não tem jeito. Eu sempre vou para casa da minha mãe, passo por Castres e tem aquela coisa que o Denit ficava arrumando na estrada. E aí vinha aquele vendedor de CD vender o CD. E eu olhava e falava, cara, eu vou comprar só para ajudar. Não é só ajudar, o valor que você está fazendo para um artista comprar a obra dele. Então, eu estou falando assim, o valor que vocês estão fazendo para nós, escritores, comprar o nosso livro, Elas e o Agro, presentear mulheres. Gente, olha, eu tive uma amiga que virou e falou assim, Vanice, me vende 3 livros que eu quero presentear, 3 amigas minhas. Aí, assim, a gente não tem noção que isso aconteça. O quanto isso é importante. E olha aí, o Neliton está falando, só vou abrir um pouquinho aqui. Você tem que entrar lá e tem o desconto, o cupom de desconto abre, para colocar consumidor humanos. Ó, tá? O Neliton escreveu aí no site, você entra e aí tem o cupom de desconto, consumidor humanos, para você ter o desconto de 20%. Então, assim, as obras, isso é muito importante. É a valorização da história, é a riqueza de vida de cada pessoa, né? E também um adendo. Pode falar. Eu só fazer um comentário. Eu falo assim, a gente tem que pôr um adendo, que as empresas também que quiserem presentear as pessoas e quiserem comprar o nosso livro, que podem entrar em contato, que a gente faz questão de apoiar como for a ação, né? Então, se alguma outra empresa que for em feira, quiser levar o livro, quiser presentear,
Se quiserem fazer alguma ação de presentear colaboradores da empresa, a gente também faz questão de participar de alguma forma, né? Pode entrar em contato com a Humanos Editora, que eu tenho certeza que ela vai fazer um preço especial aí para as empresas, poder presentear as suas colaboradores, seus colaboradores, para lerem essas histórias, inspirarem. Eu queria até assim colocar, nós estamos tendo muita pressão, né? Como eu falei no início, de estar fazendo a segunda edição. Então, tem pessoas aqui que viram e falam, nossa, essa pessoa tinha que escrever a história dela é linda. Pessoal, a história de todo mundo é linda. De alguma forma, a gente inspira alguém. A gente pode ter aquela dica, aquele insight, aquele ensinamento, aquele aprendizado dentro da nossa história que a gente pode estar ajudando outras pessoas a enxergarem que o momento dela também pode ser solucionado daquela forma, né? E elas até se identificarem, é isso que eu ia falar, que é bacana, né? A história da minha família é comum de muitas histórias de famílias que vieram do sul para Mato Grosso, para umas cidades ainda que não existia energia elétrica, que enfrentaram a criação dos filhos nesse começo do estado também, e isso é muito inspirador. E aí você olhar para trás e dar valor para aquela história, para tudo que você passou, ter orgulho, acho que o livro tem essa função também. Isso é bem legal, saber que a gente contribui com isso. E eu acho que é a melhor forma também de você valorizar o trabalho das mulheres, né? Porque a gente valoriza muito o trabalho de alguém quando a gente acredita e a gente faz questão de comprar e a gente faz questão de divulgar e de fato, reconhecer o valor daquilo, né? Igual a Vanessa estava falando. Tem qualidade nesse livro, tem inspirações nesse livro. Por que não falar dele? Por que não comprar? Por que não presentear? Por que não dar essa voz e essa oportunidade, né? É uma forma de reconhecimento também, de empoderar as mulheres de uma certa forma. O Solo Biológico Cuiabá está dizendo boa noite para nós aí. Venha participar de todas as lives. Gente, nós estamos fazendo as lives com as coautoras, ou na quarta ou na quinta, dependendo da agenda que a gente tem de cada uma. E aí a gente trazendo essas contribuições, contando as histórias. A gente não consegue contar tudo aqui, até mesmo porque a gente vai deixar um pouquinho para a hora que vocês leem o livro. Mas a gente está falando a respeito da história da Dejane, a história da Cíntia. As outras, nós temos, a semana passada foi muito legal com a Margarete e com a Cleiva também, que é uma consultora do agronegócio, a Margarete e a Cleiva. Ela trabalha com constelações sistêmicas e aí ela contou muito desse contato e aprendizado com mulheres, a dificuldade que mulheres que trabalham no agro já tiveram, né, e o quanto ela contribuiu com isso. E essas lives, elas ficam todas gravadas, elas estão no perfil do Instagram da Humanos Editora. Então, se você for lá assistir, e as próximas também a gente está fazendo a divulgação através dos perfis aí, tá? Isso que a Cíntia falou, assim, nós estamos celebrando hoje com essa história da Agroamazônia. Vou ter que fazer propaganda mesmo. A gente vai ter que fazer propaganda deles. Já estou fazendo propaganda. Porque eles compraram a quantidade de... Olha aí, né? Eles estão falando no YouTube e no Facebook também estão as lives lá gravadas. E eles compraram uma quantidade de livros, estão doando no stand lá na Farm Show em Primavera do Leste. Isso é muito legal para os outros profissionais, diretores que estão aqui de outras empresas também podem adquirir esse livro, né? E poder comprar, e poder presentear seus colaboradores, até amigos, né? E aí, inclusive, eu gostaria, assim, quem está aí na live também, que quiser indicar, ou pode mandar no privado nosso mesmo, indicar outras mulheres que possam contar suas histórias, colocar a sua riqueza. Eu falo assim, materializar por muito tempo. A gente, é engraçado, assim, que o ofurô aconteceu, o fervo lá em janeiro. Aí, de repente, vai acontecendo, agora parece que vai ficando morno. Ah, não, só foi o livro lá e acabou. Aí vem a Agroamazônia compra. Então, o quanto a gente vai enxergando os valores, né? Ontem eu falei até com a Júlia, que é assessora do pessoal de imprensa,
E ela virou e falou, Vanice, eu quero conversar com outras coautoras, porque nós vamos fazer a entrevista. Então, assim, é um assunto perene, é um assunto atemporal que, assim, a todo momento a gente está contribuindo. E o quanto puder chegar em mais e mais mulheres para dar força, para enaltecer, para criar essa visibilidade desse trabalho, né? Dejane sabe como que é. Teve uma parte que você falou, né, Dejane, que você foi numa fazenda e eles olharam aí e falaram, mas é uma mulher, não é? Como que foi essa história aí? Porque na época eu tinha um parceiro homem no jornal, né? Então, naquele momento o produtor pensou, você que veio, mas você entende de milho? Era época de safra de milho. Aí já deu aquela, né? No livro eu conto que deu uma pontinha de raiva. Mas é aquela questão, eu entendo. E aí. E às vezes é cultural, né? Sim, Isso vem da família, a família pensava isso, o pai tinha esse. Até as mulheres mesmo ainda tinha muito essa coisa. Eu era mais jovem, então assim, juntava as duas questões. Mulher, jovem, será que ela entende? E aí eu simplesmente falei, olha, vamos fazer a reportagem, o senhor é o especialista na agricultura, é o senhor que cultivou, o senhor vai contar tudo que o senhor fez e eu vou informar. E aí vai dar tudo certo. E foi assim. A Gilce Hoje também. É meu amigo. A Gilce também, que é uma coautora, ela falou que ela teve um problema danado, que ela fez ela conta isso, né? Ela foi em Tangará com uma equipe de consultoria na fazenda e elas estavam em 4 mulheres. E chegou lá, o cara falou, não, eu não vou ser atendido por vocês, não. E ele não quis, e elas tiveram que fazer todo um processo para conseguir ser atendida. Então, assim, mas hoje eu acho que a gente já tem, não há necessidade disso ser tão, sabe, grotesco, de uma forma de concorrência, nada disso. Mas eu Já vou falar o existe. inverso também, só fazendo um parênteses. Eu já entrevistei produtores rurais, principalmente que tem muitas máquinas na propriedade. Nesse caso, era um pecuarista que ele tem confinamentos e ele precisa, então, com máquinas, fazer o abastecimento dos coxos dos animais e depois, e ele gravou a entrevista falando que depois que ele colocou operadoras mulheres nas máquinas, ele reduziu pela metade o índice aí de conserto dessas máquinas. As máquinas quebravam menos, as máquinas tinham menos manutenções e vida útil mais longa, porque o cuidado das mulheres nas operações era bem maior. Mas você Tem sabe isso que também. meu irmão, as equipes dele sempre foram muitas mulheres. Sempre gostou de trabalhar muito com as mulheres, né? É isso aí. Tem os dois lados. Eu já cheguei em muita propriedade assim que olhavam para mim e é bem isso. É mulher, é jovem e meu tamanho não ajuda, então assim a pessoa olha para mim e fala, meu Deus, mas que horas que vai chegar, né? A pessoa que vem aqui para falar com a Diz que gente. você procura na Todo mundo internet que aquela bota com salto, né? Não, todo mundo, assim, às vezes chega na propriedade, eles ficam procurando, então, mas que horas que chega a assessora aqui, né? Que a gente tá esperando, ou que horas que chega o pessoal do Sicredi, né? Mas isso já não é mais tão frequente, e eu acho muito legal também o reconhecimento dos nossos colegas de trabalho, o quanto eles valorizam a gente. Hoje eu tive, assim, uma experiência fantástica, porque o meu colega de trabalho, que até tá na live, ele me colocou tão lá em cima, que eu cheguei na propriedade, né? A gente chegou lá na comunidade, estava esperando a gente, e eles estavam assim esperando a celebridade. Então eles falavam assim: não tem o almoço para celebridade. E eu fiquei assim, mas quem é a celebridade? E a celebridade era eu. Então eu achei muito engraçado até esse cuidado que eles têm também com as mulheres, porque por um tempo tem preconceito e eu acho que sempre vai existir. E é algo que a gente vai passar ao longo do tempo e as pessoas elas vão te dar o respeito a partir do momento que você também mostra a que veio com o respeito, né? Respeitando também o espaço, o ambiente, a criação que aquela pessoa teve.
E aí você conquista esse respeito ali. Mas eu acho que também tem esse cuidado diferente com as mulheres. E eu gosto disso. Eu particularmente gosto que tenham um cuidado diferente. Porque eu entendo que eles entendem que eu não sou, talvez, né, eu não vou fazer a mesma coisa, exatamente a mesma coisa, mas eu tenho o meu lugar de atuação e que eu vou fazer muito bem, né? E que no meu papel, no que condiz a mim, eu vou atuar da maneira com que é esperado. Eu penso hoje que na relação de trabalho, assim, hoje é muito diferente, porque você não acha que todo mundo faz a mesma coisa, né? E sempre as pessoas, eu, por exemplo, olho a pessoa e falo, nossa, eu não conheço, mas é quase que, não, deixa eu testar porque essa aqui deve ser boa, né? Essa aqui é diferente. Então, essa coisa da gente enxergar as pessoas diferentes uma das outras, isso já cria esse valor, né? Mas eu acho que ainda tem muita barreira, assim, até mesmo pelas estruturas dos ambientes de trabalho, né? Porque, por exemplo, numa propriedade, não é uma questão que eles não querem ter uma mulher para trabalhar num confinamento. Mas quando a gente fala assim, olha, um curral não tem banheiro. Ele não é um lugar para ser feito com banheiro. Os homens se viram muito bem num curral não tendo banheiro. A mulher não. Então, até os alojamentos, né? O alojamento. Eu fui trabalhar na fazenda, eles tinham que ter um alojamento exclusivo para mim. Um banheiro exclusivo para mim, porque eu era a única mulher. O cara não vai construir uma casa só para você, né? Ele tem um alojamento onde cabe um monte de homem, um banheiro que usa todo mundo, e aí, de repente, tem alguém que ele tem que quase que proteger e cercar num lugar diferente. Então, eu acho que é uma barreira do ambiente em si. Não é que, às vezes, ele não acredita que a mulher possa fazer um... Eu acho que... Cuidado que a mulher vai ter que ter, né? Cortou um pouquinho? Eu acho que meu fone acabou a bateria. Ok. Não, mas eu concordo com você, assim, é uma adequação e sim, as propriedades precisam olhar para essa situação de se adequarem, né, até para oferecer esse diferencial, esse conforto, essa separação que precisa ter nos alojamentos, nas estruturas, né, é algo que precisa ser pensado. Mas, assim, claro, precisa da estruturação e precisa também o reconhecimento, né, da vaga da mulher, a oferta da vaga da mulher, e isso é bacana. Aí a gente fala assim, são várias frentes, né? Às vezes através da relação de trabalho, às vezes é na visibilidade através da comunicação, né, Dejane? E aí nós estamos aqui fazendo a contribuição de uma forma diferente, trazendo histórias de mulheres, contando essas dificuldades, contando as superações, contando as conquistas. Eu vou contar só um trechinho que lá na frente a gente vai estar na live da Marlene, né? A Marlene vai participar e a Marlene foi convidada para o Big Brother, inclusive é aprovado e tudo o nome dela. E aí ela chegou para o marido dela e falou que tinha sido convidada. E o marido dela falou, tudo bem, se você quiser ir, no outro dia eu vendo suas vacas. Aí ela não foi. Essa eu não sabia. Então, o negócio dela não era o marido virar e falar, não, você não participa. Olha, eu vou vender suas vacas. Pronto, já não foi. Qual é o valor das vaquinhas dela, né? Vaquinhas e vaquinhas, né? Lindo! O rebanho dela é lindo. A estrutura que ela implantou também com a família para cuidar desse rebanho Jersey. Eu fico acompanhando ela agora e os vídeos que ela faz também, mostrando a lida lá com todo o rebanho, é muito legal. Ela é sensacional. Dejane, você está com o livro aí? Mostra aí para o pessoal essa capa linda que você aprovou conosco. A Nara está aqui na retaguarda também, falando, mostra o livro. Quantas mulheres. Cíntia, você ia falar? Não. Eu tava... E aí eu quero falar aqui com o pessoal que entrou depois aí na live, a gente está com um cupom de desconto na editora, com 20% da Semana do Consumidor, então é só entrar no site www.humanoseditora.com.br
entrar lá para adquirir o livro, colocar o cupomzinho, colocar Consumidor Humanos, acertei, né, Neliton? Consumidor Humanos e adquirir o livro. Já compre vários e dê de presente para várias pessoas. Meninas, é o seguinte, a gente tá aí, tem aquela coisa, né? 40 minutos, 50 minutos, daqui um pouco a gente fica 2 horas na live, né? Mas a gente quer deixar esse gostinho de quero mais para todo mundo, que leiam um livro, nos acompanhe aí, porque a gente quer continuar contribuindo, não é só materializando as nossas histórias, mas são com os nossos valores, com o nosso dia a dia, o nosso trabalho. Dejane, Cíntia, queria que vocês deixassem aí uma mensagem para o pessoal aí que está participando, que está nos acompanhando na live. Bom, a minha mensagem é que cada um, que até um lema, ou digamos, um propósito da Humanos, é que as pessoas parem para pensar um pouco nas suas histórias e comecem a colocar no papel, comecem a escrever, a rascunhar alguma coisa, e aí as pessoas, se isso talvez não for publicado, mas só de você relembrar momentos da sua vida, relembrar situações, reler, isso já vai ser um momento assim de você honrar e se orgulhar de toda a trajetória da sua vida. E entenda que você tem muito a dizer e o que você diz pode inspirar outras pessoas, pode ser muito valioso. Outras pessoas podem achar semelhanças de histórias de vidas, né? E também vão se sentir valorizadas. Então, põe a sua história aí no papel e seja muito feliz. Eu quero agradecer a todo mundo, a Humanos, a Vanice, você foi fundamental nesse processo todo, em que muitas vezes eu pensei, eu não tenho o que escrever e eu vou deixar para lá, mas eu segui até o final e eu sou muito feliz por isso. E também por conhecer pessoas como a Cíntia, outras tantas coautoras que eu tive o prazer aí de ter o contato e a gente troca figurinhas ainda. Eu quero, assim, primeiro agradecer a todos os meus companheiros, porque eu vi muita gente que trabalha comigo na live entrando, nem que seja por um minuto e nos presenteando aí com a presença. Então, eu quero agradecer a todo o time que entrou, meu chefe, enfim, aos colegas que ainda estão aí acompanhando a nossa live, a Aline, o Pablo, o Gustavo, que são alguns que eu conheço, que estão aí assistindo e ouvindo a gente. Então, eu quero agradecer muito eles e a todos que ouviram a gente. E eu acho que o meu recado principal é que as mulheres elas acreditem que há um espaço para as mulheres no agro. E aí, o espaço que elas quiserem buscar, né? Eu vejo que tem espaço dentro da propriedade, tem espaço para a mulher no mercado financeiro, tem espaço para a mulher na comunicação, tem espaço para a mulher à frente da propriedade. Se for algo que ela deseja buscar, de fato, tem essa oportunidade. E eu acho que a oportunidade que a gente teve de compartilhar as nossas histórias, para a gente foi um presente, para mim foi um presente, para a minha família. E também, eu acho que todas as mulheres terem essa experiência de que, por menor que você imagina que é a sua história, ela tem valor, né? Ela tem importância, ela inspira outras pessoas. E eu acho que isso é a nossa maior contribuição e o nosso legado, que é igual a Dejane trouxe, que se uma pessoa, né, ela se sentir inspirada e ela for se tornar um profissional melhor e ela, né, for por esse mercado do agro, inspirado na nossa trajetória, a gente já agregou muito, né? Então, eu só tenho a agradecer a Vanice, a todas as coautoras, que foi um presente para mim conhecer mulheres tão fantásticas assim, a Editora Humanos, por acreditar na gente, dar voz, né, às nossas histórias. Muito obrigada, gente. Obrigada, meninas. Eu quero agradecer também, quero agradecer principalmente quem está aqui na live, que por mais que tenha passado um pouquinho, é esse valor que a gente precisa. A Cíntia acabou de me lembrar, eu estava ontem indo para Chapada dos Guimarães e estava conversando exatamente com uma professora aqui da oficina e eu falando para ela assim, ela falou, porque se a gente transformar, tem essa coisa hoje de transformar a vida das pessoas, mas essa contribuição que seja pequena, eu nunca tinha escrito um livro, eu presumo que a de Cíntia, a de Dejane também não. Então,
nós escrevemos o primeiro. Se do nosso livro a gente tiver ajudar uma pessoa, se a gente contribuir com a nossa história e dizer, e essa pessoa falar, nossa, a Vanice fez isso, a Cíntia fez isso, cara, eu vou implantar isso no meu sistema também. Se a gente já nunca tinha feito isso, nós estávamos no zero. Se a gente fez com um, foi 100%. Então, nós ajudamos 100%. Não é, nossa, foi 20%. Não, nós fizemos isso com pelo menos uma pessoa, foi 100%. Então, assim, eu quero realmente agradecer Neliton, que está aí. Será que eu consigo me emocionar de novo, Neliton? Porque na outra live, que eu emocionei, ele falou, meu olho ficou todo marejado de água. Mas é assim, não tem como não se emocionar quando a gente fala da gente, quando a gente fala da nossa verdade, quando a gente fala da nossa essência. Foi incrível, porque todas essas histórias, eu tenho certeza que qualquer um de vocês que escreverem a sua história, nós vamos falar da nossa infância, nós vamos falar da nossa família, nós vamos falar das dificuldades, dos contratempos, das nossas superações, dos nossos aprendizados. Então, assim, a gente fala daquilo que tem valor para nós, daquilo tudo, ou então você vai falar daquela sua superação que você teve profissionalmente, ou a superação que você tem com os amigos. Nós vamos falar da nossa história, da nossa verdade. Isso que é mais importante a gente está colocando em toda essa, materializar, como o Neliton colocou aqui, eternizar esse nosso processo, essa parte da nossa vida, esse volume, esse capítulo da nossa vida que a gente tem que deixar à disposição de todas as pessoas. Então, quero agradecer imensamente a toda Humanos Editora. Vocês fazem a vida, fazem a diferença, vocês transformam a vida das pessoas, como vocês transformaram de todas as nossas coautoras. Para quem está acompanhando a live aqui, muito obrigada. Acompanhe que nós vamos ter mais lives semanais aí falando de todas as outras coautoras que vão trazer também a sua verdade e abrir para todos nós aqui. Obrigada, boa noite a todos e fiquem com Deus. Tchau, tchau. Um beijo a todos. Tchau, tchau. Sim. Aperta, finalizar no X, encerrar.